7 minutinhos atrasada. Vim da Barra, então por conta do Rock em Rio tá um trânsito danado, mas graças a Deus deu para chegar. Um pouquinho atrasada, mas deu para chegar. Lá atrás tá um pouquinho bagunçado, porque eu tô arrumando aqui algumas coisas do meu quarto. Mas hoje a gente vai começar a nossa live para falar sobre a adolescência, né? Sobre o que está acontecendo na adolescência, alguns assuntos. Não sei se vocês estão assistindo as nossas lives, mas a gente está falando sempre de alguns assuntos que logo ela vai estar entrando aqui para estar falando com a gente sobre a experiência dela com os adolescentes, para fazer as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, esclarecer, né? A gente também tem o nosso direct, que vocês podem também estar mandando mensagem para a gente estar respondendo assim que possível. Sejam muito bem-vindos vocês. Essa é a Deise, ela vai falar um pouquinho dela primeiro, né? Onde ela atende, o que ela faz. E seja muito bem-vindo. Tudo bem, Deise? Não tá me ouvindo? Vê no seu telefone se você clicou em alguma coisa aí para não me ouvir. Agora tá me ouvindo? Tá? Ah, tá. Fala alguma coisa você para ver se a gente está ouvindo. Boa noite. Dá eu sou para ver. Deise, sou psicóloga. Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aí que estão ao vivo, né? Que vou estar aqui trazendo um tema bem atual, né? Nessa noite. Espero que vocês gostem. Eu atualmente trabalho no posto de saúde com adolescentes e jovens e eu decidi falar sobre esse tema justamente porque é um tema que eu lido muito lá no posto de saúde. Trabalho em São João de Meriti, no setor do ASAGE, no posto da Vila São João. E o tema da minha live é reflexões acerca da depressão e suicídio na adolescência. E o que está acontecendo atualmente, né? Eu recebo muito casos de crianças de 10, 12, 15, né? Enfim, essa faixa etária de 10 a 17 anos, crianças, muitos adolescentes com depressão. E isso agora já se tornou um caso de saúde pública, né? Existem já estudos científicos, né, que definem a depressão como uma doença e um problema de saúde pública. Uhum. Então, a depressão é uma doença recorrente, né? E o que eu quero abordar aqui hoje é os sintomas, como tratar, como prevenir, como a gente identifica, né, a depressão, né? E o mais importante é como, né, a família deve proceder nesses casos. Sim. Então, Dani, você quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo direito a imagem. Não. Você vai falando e aí algumas coisas que eu for havendo, sei lá, de repente eu queira comentar alguma coisa, mas fica bem à vontade. Né? A gente está aqui para falar, na verdade, a sua experiência com adolescente, né, grande. Eu acho que vai ser interessante você falar desse público, né, que está chegando muito a você. No meu caso, chega mais adultos, homens e mulheres adultas, né? Eu tenho, sim, atendo alguns adolescentes com depressão, mas eu acredito que para você esse público seja muito mais presente, muito mais numeroso do que para mim, né?
do meu programa, né? Que o programa que eu trabalho, ele atende somente crianças e adolescentes e jovens. Até Aham. atendo adultos, mas a demanda de adulto é bem pouca. Interessante. Então, assim, eu vou estar falando um pouquinho dos sintomas, né? De quais os sintomas que ajudam, né, a gente a identificar a depressão na adolescência. Geralmente, a criança ou adolescente, quando ele está num estado, né, de depressão, ele muda o comportamento dele. E aí, o que acontece? Ele se isola, ele não conversa mais com os pais, eles geralmente não procuram mais os amigos. O estado de espírito depressivo é grande durante a maior parte do dia. À noite, pode ocorrer insônia ou hipersonia. Ele perde o interesse das coisas que ele gosta de fazer, das atividades, né, que ele gosta de fazer. Pode ter também uma diminuição do regime alimentar, agitação psicomotora, apatia, cansaço, perda de energia, sentimento exagerado de culpa ou de de inutilidade. A criança, ele se sente culpado por tudo e se sente incapaz de qualquer coisa e se sente um peso para a família. Tem também diminuição da capacidade de concentração e de pensar. E aí, com isso, cai o rendimento escolar, né? E pode ocorrer também, nos casos já mais graves, né, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida e até mesmo a tentativa de tirar a própria vida. Eu já recebi casos assim, perdão, Não, sim. Eu falei sim só. tá picotando muito, eu não tô te ouvindo bem. Mas eu estou ouvindo você bem. Eu estou ouvindo você bem. Ok, você está me ouvindo bem. Eu, eu já recebi casos, né, de adolescentes que chegaram para mim e falaram que tomaram remédios escondidos, né? E aí eu pergunto, mas aonde você achou remédio? Né? Eles tomam Rivotril, eles tomam Lexotan, o que eles acharem em casa, eles tomam. E fazem também aquela misturada, sai pegando tudo quanto é remédio, assim, e vai tomando. E esses remédios, assim, esses ansiolíticos, na verdade, os antidepressivos que eles tomam, eu pergunto, mas aonde você encontrou esse remédio? Quem te deu esse remédio? Onde você pegou esse remédio? Eu tomo da minha avó, eu tomo da minha tia, eu tomo da minha mãe. Então, quer dizer, eles têm acesso a isso dentro da própria casa. Então, assim, é um cuidado que os pais, os responsáveis ou o cuidador deve ter, né? Não deixar esses remédios perigosos, né? Vamos dizer assim, Sim. para que eles possam pegar, porque às vezes a gente guarda dentro do banheiro, né? Ou num armáriozinho no quarto e fica um alvo fácil para eles pegarem, né? Não, e no momento de Então, desespero, eles pegam mesmo, né? eu já tive casos assim de o adolescente chegar e falar: eu sou um peso para minha família, eu não trabalho, a minha mãe é sozinha, ela tem que me sustentar, tem que sustentar o meu irmão, e aí não dá, eu sou um fardo para minha mãe,
E claro que não é só isso, né? É todo um montante, né? Às vezes a criança sofre bullying na escola, não conta para os pais. Muitas das vezes a escola não toma uma atitude contra isso, né? E isso vai gerando, né? Vai gerando dor, vai gerando tristeza, vai gerando sofrimento, Sim. até chegar no quadro de depressão. Essa semana eu atendi alguns adolescentes e eu ouvi durante essa semana muito os pais que os pais falam que é frescura, que é falta de que é falta de força de vontade, que eles são fracos, que eles usam a depressão, né, a ideia da depressão, o desânimo como desculpa para não estudar, desculpa para não fazer as coisas. Então, assim, olha que sério, olha que palavras pesadas vindas de um pai e de uma mãe que a gente espera ter um acolhimento. A gente espera ter um afago, né? Uma compreensão. E aí os pais falam isso para os filhos, e aí o que os filhos? Então, assim, como os pais eles precisam entender que a depressão está aí, que a depressão não é frescura, que é uma doença séria, como você falou, né, no início, né? O quanto a depressão ela é uma doença muito séria e tem adolescentes e crianças interrompendo sua própria vida por conta disso, né? E aí eu chamo, né, esses pais para esclarecer, mas ainda é muito pouco diante do número de adolescentes e crianças que ouvem isso dos próprios pais. Me ouviu? E eu acho que paralisou, né? O que ocorre também, em grande maioria dos casos que eu atendo, é a diferenciação de tratamento entre os filhos, né? Eu tenho muitas queixas, né, de crianças e adolescentes que eu recebo que eles falam assim: ah, a minha mãe dá tudo que o meu irmão quer. Ah, a minha mãe manda eu fazer isso, manda eu fazer aquilo, e o meu irmão nunca faz nada. E o meu irmão implica comigo, e quando eu vou revidar, a minha mãe só briga comigo. Só vê o que eu faço, não vê o que ele faz. E muitas das vezes isso também vai gerando, né, é um saquinho, na verdade, que vai enchendo, né? É uma Sim. palavra dura aqui, é uma palavra mais rígida ali, um castigo acolá. Não que os pais não devam usar de sua autoridade, de castigo, não é isso. Mas às vezes, assim, a forma, né, como trata um e como trata o outro. E aí isso vai Sim. gerando uma inferioridade, né, dentro dessa criança. E essa criança vai crescendo assim, e aí quando ela chega, né, na idade de seus 15, 16 anos, ela se fecha. Ela se fecha totalmente para o pai, para a mãe, por causa desse tratamento diferenciado. E aí, na Sim. hora que eles mais precisam de ter o diálogo dentro de casa, eles não têm, porque isso foi quebrado, né, lá atrás, né? Sim. Porque se eu venho reclamar com o meu pai e com a minha mãe de algo que o meu irmão fez comigo e o meu pai não toma atitude, por que eu vou ficar reclamando se ele não faz nada? Se eu chego para o meu pai e para minha mãe, quero contar um assunto que aconteceu comigo, e ele, por estar ocupado, né, ou com o trabalho, ou com as coisas de casa, enfim, não me dá a devida atenção que eu preciso naquele momento, eu vou parar de procurar, né? E isso
é o que acontece. E aí, né, eu volto a dizer, vai enchendo o saquinho até que um dia o saquinho estoura. E aí, quando a gente vê que o saquinho estoura, quando a gente percebe que o saquinho estoura, tá a criança lá com ansiedade, com depressão. A gente vai ter que buscar depois as formas para poder tratar isso. Uhum, sim. Eu vou falar um pouquinho de risco, né? Assim como nos adultos, né? Perdas, luto, separação dos pais, dificuldade de adaptação em situações novas, mudar de escola, mudar de domicílio, podem gerar, né, estresse que vai desgastando a criança e conduzindo essa criança a um quadro depressivo. E na grande maioria dos casos, existe também um componente hereditário, genético, que também é significativo, às vezes mais nas crianças do que nos adultos. Por exemplo, tem uma família que o tio é depressivo, o avô foi depressivo, né? Então, isso pode ocasionar também uma depressão no adolescente, né? Isso desencadeia quadros, né, de depressão na criança. Uhum. Eu estou com um caso novo agora de uma criança de 8 anos que a mãe veio com uma queixa de que o comportamento da criança mudou assim bruscamente de uns 2 meses para cá. E aí eu fui pesquisar, né, o que acontece com essa criança que fez esse comportamento mudar assim bruscamente. A criança está morando numa casa onde tem uma avó acamada, tem a mãe, tem o pai, tem a avó, tem uma bisavó, tem o padrasto da mãe, tem um tio, tem um primo e tem a criança de 8 anos. E é um falatório o tempo inteiro, é discussão o tempo inteiro. É uma pessoa que está acamada, que está doente, que necessita de atenção e cuidados o tempo inteiro. E aí essa criança se depara ali, né, naquela agitação, né? É uma casa, um ambiente que tem muitas discussões, e aí a mãe chega com a queixa, né? Ah, ele está muito agitado, está muito nervoso, está brigando com todo mundo, está querendo bater. E quando a gente vai pesquisar, vai ver que aquele ambiente não está sendo um ambiente saudável para aquela criança. Sim. Então, assim, a gente tem que estar com os nossos olhos abertos para tudo aquilo que acontece em volta, né, dos nossos pequeninos. Crianças, principalmente crianças, quando ficam muito perto de pessoas depressivas, elas também tendem a ficar depressivas. Assim como a ansiedade, né? Quando a mãe, o pai são muito ansiosos, a criança também, né? Como a criança ela é uma esponjinha, né? Ela absorve muito o que está ao seu redor, né? Sim, sim, porque a criança, por mais que ela esteja brincando, por mais que ela esteja vendo televisão, no celular, a criança ela tem um poder de percepção muito grande. Demais. Às vezes, os adultos estão ali conversando, né, falando sobre os seus problemas e pensa que a criança não está prestando atenção em nada. Um grande erro. Um grande Sim. erro. Eles estão captando
tudo e eles percebem tudo, Sim. muito mais do que nós adultos, né? E a gente pensa, né, que criança é bobo. Criança não é bobo, não. Criança, se a gente deixar, dá rasteira na gente. Essa que é a grande Manipula verdade. legal. E como? Manipula e manipula bonito. Bom, vamos lá, vamos seguir. Eu vou falar um pouquinho da diferença da depressão, do quadro clínico depressivo na criança e no adolescente. Existe principalmente nos meninos, né, até por fatores culturais. O menino, ele internaliza mais as emoções. Já a menina, ela tem a tendência de se trancar no quarto e chorar. O menino, ele se torna agressivo, fica sempre na defensiva e ele sai brigando com o mundo. Uhum. E a menina já tem aquilo mais assim de se fechar realmente para o mundo. Em certos casos, assim, basta alguém dizer um bom dia para achar que eles estão sendo acusados de alguma coisa, eles se tornam rebeldes, desafiadores, né? Entram em confronto por qualquer coisa, né? Criam problemas na escola, em casa, assim, se irritam com muita facilidade. Por E isso que fica, os pais falam que é drama, né? Por isso que os pais falam que é drama do adolescente. Né? Porque eles exatamente, exageram mesmo. Mas não é, não tem a ver com isso, né? Tem a ver já com sinais da depressão, né? isso. É que assim, aqui não sei o que está acontecendo, mas picota muito, eu não consigo pegar a sua frase inteira. Eu fico meio aqui no vácuo quando você começa a falar. Eu não sei se para você está Entendi. sendo assim. Não, tá perfeito. Bom, já no adolescente, quando ele está deprimido, ele age como se a melhor coisa para ele, a melhor defesa para ele, na verdade, fosse o ataque. Então, quando o adulto vem para se aproximar, ele já vem com pedras na mão para atirar, né? E eles, geralmente, os pais, eles não conseguem ultrapassar essa barreira e aí a criança, cada vez mais, ela fica mais presa, na verdade, dentro dos seus sentimentos, e isso gera uma angústia muito grande. E muitas das vezes a única válvula de escape é a agressão e o choro. Agora eu vou falar um pouquinho da reação dos pais. Como é que esses pais devem se comportar frente a uma situação de quando um filho tiver com depressão? Né? A primeira reação, principalmente quando existem outros filhos, é que eles pensam assim: ah, esse aqui ele está agitado, ele está agressivo, mas que bom que o outro está quietinho, o outro não dá trabalho nenhum, né? Ah, esse aqui precisa de mais atenção, aquele ali não, aquele ali ele é muito tranquilo, né? E então eu vou dar mais atenção para esse outro aqui. E aí, o que acontece? Quando essa criança ela se depara com esse tipo de situação, de não ter,
né, essa atenção primária dos pais, eles acabam levando isso, pensando, na verdade, nessas coisas à noite, né, quando eles vão dormir. E aí, o que que acontece? Eles acabam ficando com medo. Medo da noite, medo de ficar sozinho, medo de ficar longe desses pais. E aí essas situações começam a gerar muito incômodo nessas crianças, porque eles não querem jamais ficarem sozinhos. E aí eles exigem mais a presença dos pais, exigem mais que os pais estejam perto. Só que eles não sabem como expressar isso, né? E aí é onde a cabecinha deles começam a dar nó, realmente. O pai acha que a mãe, às vezes, super protege mais um filho do que o outro, né? E por a mãe querer, às vezes, ter assim um olhar, né, de observação maior, ela acaba dando mais atenção e aquilo vinha assim aos olhos, né, das outras pessoas de que essa mãe está mimando o filho, né? Está deixando essa criança mimada. E aí o que que acontece? A distanciação, né, dos pais, da mãe principalmente, que outra hora, onde eles viviam num ambiente tranquilo, comunicativo, de alegria, né, passa a se tornar um ambiente hostil, tenebroso. A criança já não fica ali na sala junto com todo mundo, ela prefere se afastar, ir para o quarto, às vezes fica sozinha, né? E fica quietinha num canto, passa a não brincar, passa a não comer Sim. direito, ou às vezes seleciona muito aquilo que vai comer, né? E essa criança já não é mais agarrada, nem com a mãe, nem com o pai, e ela já não se importa mais se tem a presença do pai, se tem a presença da mãe, né? Se a mãe pergunta como foi o dia dela, se pergunta sobre as provas na escola, ela vai criando um tipo de resistência que ela já não. Para ela, tanto faz. Né? Tanto faz se a minha mãe conversar comigo hoje ou se ela não conversar. Tanto faz se ela perguntar se eu estou bem ou se eu não estou. Né? Eles têm o costume de dizer assim: ah, eu estou acostumado. Eu ouço muito isso. Né? Às vezes, quando eu pergunto, mas vem cá, sua mãe não te chama para conversar, ou você não chega até a sua mãe para conversar, para você contar para ela como é que foi o seu dia na escola. Ah, não, porque quando eu ia começar a falar, minha mãe falava, ah, não, estou ocupada aqui com a janta, estou ocupada aqui com a casa, tenho que cuidar do cachorro, tenho que cuidar do seu irmão. Então eu me acostumei, agora não tenho mais necessidade de falar. Né? Na Sim. verdade, acha que não tem a necessidade de falar. Ela tem a necessidade de falar, ela reprime tudo aquilo que ela tem para falar, e aí isso vai Adoeceu. comprometendo, na verdade, a saúde psicológica e emocional dessa criança, desse adolescente. Pais, por sua vez, eles têm uma enorme resistência de entender esse comportamento, que já é um comportamento da doença. Né? Sim. A primeira leitura de interpretar
como erro de criação, né? Ah, onde foi que eu errei, né? Eles se sentem culpados, na verdade, né? Por que eu criei errado, né? O que foi que eu fiz, o que foi que eu não fiz? Na grande maioria dos casos, essa criança ela é encaminhada para psicólogos, né? E só depois de bastante tempo de terapia é que se consegue resolver a causa, né, do que gerou essa depressão, né? Porque até a gente chegar, né, no fim da ninhada, né, até a gente chegar na causa do problema, demora-se um tempo. Às vezes de 8 meses a um ano, para você conseguir na causa desse problema aí para começar a tratar. Em alguns casos, E aí, Deise, em alguns casos, é, não necessariamente tem que mudar a causa, né? Às vezes a causa tá tão lá atrás, né, que não tem como mudar, mas sim criar uma nova forma de lidar com o que está deprimindo, né? Muitas das vezes no atendimento de crianças e adolescentes com casos de depressão, a gente precisa dizer o que ela pode, né? Fazer ela pensar nas possibilidades de, de se posicionar diante do que os próprios pais falam a respeito da depressão, né? De falar que não tá bom, né? De que está sentindo falta disso, que está sentindo falta daquilo, enfim, de se colocar e se posicionar diante da sua dor, que é dela, né? exatamente. Muito, muito ruim, né? Com certeza, muito ruim ouvir dos próprios pais que é fraqueza e que, né, eu estou usando isso para me beneficiar, mas eu preciso me posicionar diante disso, né, e falar, não, não é isso, né, sobre depressão. Muitas das vezes pega texto da internet, né, essa nova geração vem com tanta novidade, pega texto da internet e mostra para os pais, né? Eu chamo muitos pais, mas dificilmente os pais vêm para uma sessão para que a gente possa conversar abertamente sobre o assunto, né? Infelizmente, talvez por medo, né, ou pela culpa, mas se a gente não falar sobre o assunto, nada vai acontecer, porque eles precisam também se responsabilizar pelo que eles estão falando pelos seus filhos, né? E às vezes palavras tão duras. Achei interessante isso que você falou, né, dos filhos darem até os pais e mostrarem vídeos e tal. Eu assisti a série na Netflix, The 13 Reasons, e eu achei uma Ah, série tá. muito interessante, porque é justamente uma série que aborda esses temas, né? Sexualidade, drogas, ansiedade, depressão, suicídio. Inclusive, a Suicídio. série começa com o suicídio de uma adolescente que Aham, sofreu sim. bullying na escola, né? Então, eu assisti as 3 temporadas dessa série e Também. me abriu assim um leque, sabe? Me ajudou bastante a poder buscar meios de eu poder entrar, né, nesse adolescente e poder conquistar, na verdade, a confiança dele para ele chegar e falar, porque eles não falam, né? É complicado eles falarem. Uns não falam por medo, outros não falam por insegurança, outros não falam porque eles não conseguem realmente falar aquilo que sentem, aquilo que pensam, né? E é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que quando você consegue entrar, quando você conquista a confiança desse adolescente, quando você conquista a confiança dessa criança, você começa a trabalhar,
né? O autoconhecimento, quando você começa a trabalhar com as emoções, com o sentimento dessa criança, Sim. é muito gratificante, porque depois, com o tempo, você, com o seu trabalho, você consegue ver a melhora, né? Então, assim, eu tenho me deparado muito com isso e eu fico muito feliz quando eu recebo uma mãe ou um pai lá e vem falar: ah, Deise, olha, muito obrigada porque o fulano não comia e agora ele está comendo, ele já ganhou um pouquinho de peso, ele agora tá conversando de novo, ele fez novos amigos, né? As notas estão melhorando na escola, a nossa relação mudou, né? A gente tem um diálogo, a gente tem uma comunicação. Então, assim, é muito gratificante quando a gente começa a colher os frutos, né, do nosso trabalho na terapia. Verdade. Eu agora vou falar, ainda dá tempo? Tem Então, eu tempo ia pedir ainda? para que você fechasse, fosse resumir um pouquinho aí, para fechar, para não ficar Tá, muito tempo. tá. Assim, eu tinha também para falar um pouco do suicídio, mas não vai dar tempo, né? Você Mas falou então, sobre bastante coisa, né, que antecede, né, o adolescente e a criança, né? é. E então, assim, o meu alerta, né, é para os pais, né, para que prestem atenção no comportamento dos seus filhos. Se seu filho tem um tipo de comportamento e ele muda esse comportamento bruscamente, isso é sinal de que algo não vai bem com essa criança ou com esse adolescente. Principalmente quando ele se isola. Isolamento não é um bom sinal, né? Aquela criança, aquele adolescente que era alegre, espontâneo, tinha muitos amigos, de repente ele começa a se afastar, né? Então a gente tem que Sim. ficar com os nossos olhos abertos para isso, né? E a melhor solução é o diálogo, é a comunicação, né? E você, adolescente que está assistindo essa live, né? Se você tiver alguma suspeita de que você está passando por uma situação de conflito, procure um adulto, né? Se você não quiser conversar com a sua mãe, ou se você não quiser conversar com seu pai, mas procure sua avó, seu avô, um tio, um primo que seja mais velho, um adulto da sua confiança, fale, né? O melhor remédio é falar. Fala o que você sente, fala o que você pensa, fala aquilo que você precisa. Às vezes a gente está precisando de uma palavra, às vezes a gente está precisando de um carinho, de um abraço, às vezes a gente está precisando de um fica comigo um pouco. Então, se você está precisando de algo, se você tem a necessidade de alguma coisa, tenta expressar isso de alguma forma para um adulto, para que esse adulto possa te ajudar. Obrigada, Deise, por participar dessa live. Teremos próximas. Não participaram dessa live. Se tem algum adolescente aí que esteja passando por isso, também tem os nossos directs. Eu vou estar marcando o Instagram da Deise. Vocês podem entrar em contato com ela, pode entrar em contato com a gente aqui. A gente orienta, a gente vai estar ouvindo o 188, né? Acho que é 188, não é isso? 188 mesmo, que é a do suicídio, 188, CVV. né? Que tem vários voluntários preparados para estar ouvindo quem está precisando, para quem está pensando em interromper a sua própria vida. E fiquem ligados na próxima live, que vai ser na segunda-feira, onde eu vou estar trazendo aqui uma pessoa que tentou
interromper sua própria vida e que agora está bem, está feliz. E eu gostaria muito que vocês estivessem aqui para conhecê-la. Ela tem muita coisa bacana para nos dizer e nos fazer refletir também. Sejam bem-vindos no nosso Instagram, né? No meu e da Daisy. E até segunda-feira. Muito obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada e bom final de semana a todos. Obrigada, Daisy. Muito obrigada, Daniela. Eu vou tirar Muito uma obrigada a foto. todos. Tirei. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada por assistiram, tá? Qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, nos procure, tá bom? Nós estamos aqui de braços abertos para poder receber vocês. Tchau, gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Muito obrigada, gente. Tchau.